Fala galera, meu nome é Pedro Lucas, tenho 17 anos, sou de Goiânia e eu consegui ser aprovado para medicina na USP de Ribeirão Preto. Nesse videozinho aqui eu quero contar para vocês um pouco da minha metodologia de estudos direcionada para a segunda fase da FUVEST, que foi onde eu consegui minha aprovação na USP, né? Eu vou falar para vocês, dar um destaque maior, né, para as áreas de geografia e para as obras literárias obrigatórias que elas caem e são alteradas ano após ano, né? Aqui eu vou deixar para vocês o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir e acompanhar, né? Eu abro diretamente caixinha de perguntas e se vocês quiserem enviar dúvidas pelo direct, eu também estou à disposição de vocês. Qualquer coisa é só chamar lá, mas é isso, bora pro vídeo. Bom, galera, inicialmente eu vou falar para vocês sobre o meu estudo direcionado para a geografia. No meu cursinho, né, no meu colégio aqui em Goiânia, eles disponibilizaram algumas aulas presenciais para quem for aprovado, né, para quem tinha sido aprovado na primeira fase do vestibular. Então, eu tive aulas no meu colégio em janeiro, nesses momentos aí onde a gente tinha a preparação para a segunda fase. Basicamente, as aulas elas consistiam em resolução de exercício. Os professores eles pegavam as provas antigas, colocavam no datashow e tudo mais, e iam resolvendo com a gente, debatendo um pouco com a turma, enfim, eram aulas mais participativas e tudo mais, onde a gente tinha que ter uma interação maior com o professor. Isso acaba que é algo positivo, porque a gente está exercitando o nosso conhecimento sobre o conteúdo no momento da aula. Então é muito bom, isso poupa tempo de estudo, e isso direciona melhor o nosso estudo, né? Porque evidentemente a gente vai perceber a matéria que a gente está mais fraca, a matéria que a gente está mais forte, e assim, né? A gente coloca um tempo maior na nossa rotina para aquelas matérias em que a gente tem maior dificuldade ou que caem com maior frequência. Enfim, na geografia, basicamente, quando eu chegava em casa depois dessas aulas preparatórias para a segunda fase que eu tinha, eu ficava resolvendo questões a tarde inteira. Eu não separava basicamente a prova por conteúdo. Não, eu fazia a prova e sem me preocupar com o tempo. O tempo eu me preocupava mais com a primeira fase. Agora na segunda fase, especificamente no segundo dia da segunda fase, a gente tinha 20 minutos por questões. Então era um tempo muito bom para quem está acostumado com 3 minutos por questões e às vezes questões até mais complexas na primeira fase, né? Então eu busquei não me preocupar muito com o tempo, até porque chega janeiro, a gente está muito cansado, vê o conteúdo muitas vezes. Então eu basicamente tinha uma rotina mais branda, eu fui mais brando comigo mesmo, até para relaxar um pouco, para recuperar o psicológico e tudo mais. Enfim. Em geografia, eu buscava fazer uma base muito bem feita, eu buscava o máximo aprender os detalhes, os conteúdos, ainda mais essas matérias mais exatas e menos subjetivas da geografia, como geofísica, onde a gente tem que ter noção dos processos, dos fenômenos naturais e cada detalhe do detalhe. Enfim, é muito importante que vocês tenham em mente que a FUVEST é uma prova conteudista e por isso é uma prova difícil. Muitas vezes eles cobram, né, questões da própria topografia, geofísica de São Paulo, geomorfologia de São Paulo. Então é sempre bom a gente dar uma olhada, né, nessas questões do conteúdo, da teoria. E evidentemente, usem essas questões e os gabaritos dos cursinhos. Por exemplo, eu fazia a prova durante a tarde e depois eu corrigia a prova nessa mesma tarde, vendo se ela convergia ou divergia dos gabaritos dos cursinhos. Então, era uma boa forma da gente ver se o conteúdo estava em dia, se realmente a gente tinha assimilado aquilo e, evidentemente, se a gente estava preparado, né, para a prova que a gente iria enfrentar. Enfim, então o meu estudo de geografia foi baseado na resolução de questões e na correção dessas questões por meio, né, da visualização dos cursinhos, das respostas dos cursinhos e tudo mais. Eu buscava sempre como uma forma de parâmetro e métrica para ver se minha resposta tinha ficado boa. Então, lembrando sempre, né, que a prova de geografia da FUVEST é muito complicado, você tem que ter uma noção muito profunda do conteúdo. Para quem for fazer, né, prestar esses cursos concorridos em engenharia, direito, psicologia e medicina, né, na USP e também outros cursos, né, que têm menor concorrência e for cair geografia na segunda fase, eu aconselho dar uma estudada maior. Pega as provas antigas, vai fazendo as provas antigas e vai vendo se você tem realmente
condições de fazer aquela prova com qualidade. É evidente, galera, que nem todas as questões a gente vai saber responder. Então, é claro, né, é sempre bom colocar uma linguicinha, dar uma enrolada ali, né, na resolução da questão, mas é óbvio, sempre mantendo o seu foco em colocar coisas que façam sentido. Não colocar, sei lá, uma receita de bolo na prova, óbvio, mas colocar alguma coisa que possa te dar uma notinha. Afinal, galera, a segunda fase do vestibular é isso, né? A gente vai garimpando pontos. Não é toda hora que a gente vai conseguir colocar a nossa excelência em uma questão, porque ganhar 100% de uma questão discursiva é muito complicado. Bom, então meu estudo para geografia era basicamente esse. Agora, galera, eu vou partir para as obras obrigatórias. Bom, na FUVEST 2022, que foi a minha edição, se eu não estiver enganado, caíram 9 livros. Existiam alguns livros de poemas. Eu li, foram 4 ou 5 livros. Eu optei por não ler nenhum livro de poemas. Até porque, se a gente lê o livro de poemas, a gente entende muito pouca coisa e a gente acaba esquecendo logo aquilo. Então acaba que se torna uma coisa maçante e a gente perde muito tempo fazendo isso. Bom, respondendo diretamente às perguntas que me fizeram sobre as obras obrigatórias, eu tinha, nessas aulas preparatórias que eu falei do meu colégio aqui em Goiânia, eu tinha aulas específicas para esses livros. Eu tive poucas aulas e tudo mais, porque acabou que essas aulas elas foram bem em cima, né, da semana, acho que foram 2 ou 3 semanas essas aulas, então acabou que eu tive muito poucas aulas de leitura, né, das leituras obrigatórias. Enfim, então eu busquei um amparo externo. Eu comprei, né, adquiri o livro de literatura do professor Henrique Landim, que é um professor que dá aula aqui em Goiânia e também em Uberlândia. Eu consegui, né, comprar o livro dele. É um livro que tem quase 300 páginas, mas galera, é um livro muito bom, é um livro sensacional e com certeza foi o meu diferencial, porque no primeiro dia da segunda fase eu consegui 80,5 dos 100 pontos úteis. E é muito difícil você conseguir 80 ou mais pontos no primeiro dia da segunda fase da FUVEST, porque a correção deles é muito rígida. Então, ainda mais a FUVEST, que tem uma prova muito pegada, muito difícil, que, né, cobra interpretação profunda dos livros, eu sugiro para vocês que vocês, né, se vocês tiverem a oportunidade, de adquirir alguma ajuda externa, como esses professores aí que têm grande gabarito, como o professor Henrique Landim, que me ajudou muito nessa trajetória. Enfim, além disso, galera, eu busquei ler essas obras literárias, relembrando que eu não li as de poema, e tentando, assim, prestar atenção, sabe, no roteiro. Depois de ter lido essas obras, eu também busquei ler um resumo para rememorar aquilo que eu tinha entendido, ou não, o que eu tinha esquecido, né? Enfim. Então, eu vi as aulas do meu colégio, eu comprei um livro de análise do professor Henrique Landim e, além disso, eu via resumos e aulas no YouTube que eu achava de forma gratuita. A única coisa, né, que não foi gratuita foi exatamente o livro do professor Henrique Landim que eu adquiri. Então é isso. O meu estudo de literatura, eu buscava, além disso, fazer questões das provas antigas. Como a FUVEST, de ano para ano, ela vai alterando os livros, é meio complicado a gente ter o estudo direcionado para todos os livros. Então, eu busquei mesmo focar nas análises e fazer, né, as questões das provas antigas que tinham os mesmos livros da minha edição, que foi a FUVEST 2022. Mas é isso. Literatura não tem muito segredo, você tem que estar preparado para tudo, porque, cara, a FUVEST é uma prova pegada, muito pesada na literatura. Então eu sugiro para vocês ao máximo que vocês busquem referências externas, resumos, ouçam podcast e tudo mais. É uma coisa que me ajudou muito e é o diferencial, galera, porque literatura, né, as obras obrigatórias, é uma certeza, não tem dúvida que vai cair isso na prova. Então invista naquilo que você sabe que vai cair. É isso. Bom, galera, então resumindo, não só nas matérias de geografia e literatura, eu usei, né, esses auxílios externos e tudo mais. Mas o mais importante foram as aulas que eu tive no meu colégio, né, que eu tinha essas aulas de manhã, aulas preparatórias para a segunda fase, e as provas antigas. Galera, se apeguem às provas antigas. Se você tem uma boa noção do conteúdo, da teoria, busque ao máximo se apegar àquele estilo de prova. É muito interessante quando, por exemplo, a gente está fazendo tanto aquela prova que muitas vezes a gente nem entende o que a questão pede direito. Só que a gente já sabe que existe uma alternativa que é a cara daquele vestibular. Então a gente vai pegando o estilo daquela prova e vai gostando de fazer, exatamente como foi comigo na FUVEST.
Então eu sugiro para vocês, tanto primeira e segunda fase, vocês busquem realizar muitas provas antigas. Evidentemente que para você ter um bom desempenho na FUVEST, você tem que ter uma boa noção da teoria, de todas as matérias. História, português, geografia, física, matemática e tudo mais. Então busque muito, né, ter uma boa noção do conteúdo, estude e depois faça muitas questões, porque o diferencial da FUVEST não são as questões fáceis, porque questão fácil para passar em curso concorrido, todo mundo acerta. O que vai te diferenciar são aquelas questões que você deixou para o final, as questões difíceis, trabalhosas, que realmente vão te colocar num patamar diferencial. Bom, galera, então esse foi o videozinho onde eu deixei para vocês algumas dicas, né, de como foi minha trajetória de estudo para a primeira e segunda fase. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Falou!